Olá, pessoal! Estamos vivendo um momento histórico e, ao mesmo tempo, angustiante em nossa sociedade. E apesar de todas as recomendações que estão ao nosso alcance, o lado emocional também precisa ser trabalhado e fortalecido. Algumas pessoas que sequer imaginavam qual seria a sensação de viver uma crise de ansiedade, medo ou pânico, nesse momento acabaram desenvolvendo ou irão passar por isso. A incerteza e a insegurança geram desconforto e medo. Facilmente, a nossa mente nos leva a pensar em tragédias e nos piores cenários, e isso é muito normal, dado o momento de tantas mudanças que estamos vivendo e que fomos pegos de surpresa, sem sequer termos tempo para nos prepararmos. Mas você já parou para pensar que essa ansiedade é justamente desencadeada por pensar no futuro? Acompanhe! Antes de começar, lembro você para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ou assine nossa newsletter semanal gratuita, link na descrição. Nela eu informo sobre artigos novos dos nossos blogs, e-books gratuitos, vídeos novos, livros que recomendo a leitura e muito mais. Inclusive, vou listar alguns livros bacanas e deixar aqui na descrição também. E agora, voltando ao tema. Algumas pessoas sentem ansiedade por serem muito ativas e não conseguem lidar com o fato de precisarem ficar em casa, enquanto outras até já possuem o hábito de ficar em casa, mas só de imaginarem que nesse momento torna-se obrigatório o isolamento social, aquela ansiedade de sair, passear e ver outras pessoas começa a bater à porta. A escassez e a privação geram a sensação de necessidade. A boa notícia é que se trata de uma sensação e que por conta disso é possível elaborá-la. No entanto, existem outros casos mais sérios que são as pessoas que já possuem algum tipo de problema emocional e se veem vivendo uma verdadeira catástrofe. Tudo isso é possível ser amenizado e veremos abaixo dicas fundamentais para trabalhar o nosso emocional nesse momento. Dica 1. Concentre-se no seu agora. Reflita no que você tem controle agora, nesse momento. Se você não consegue responder essa pergunta nesse momento, eu posso te ajudar. O que você tem controle agora é sobre o seu presente, é sobre estar com sua família, é sobre cuidar da sua casa, para alguns trabalhar home office, aqueles que têm esse privilégio, e também sobre manter a sua higienização corretamente. É sobre poder ler um livro sem pressa, é sobre assistir um filme que você estava querendo ver há algum tempo, mas a falta de tempo não permitia. É sobre ler uma história para o seu filho antes dele dormir, já que talvez antes você não conseguisse porque chegava em casa e ele já estava dormindo. É sobre tomar um vinho e respirar fundo, relaxando no seu momento presente. Dica 2. Saiba controlar o medo, o pânico e a ansiedade. Nem sempre será tão simples controlar essas sensações. É importante lembrar que esse autocontrole precisa de treino até tornar-se um hábito. Se esforçar para conseguir atingir esse autocontrole trará inúmeros benefícios, já que em outros momentos, certamente esse hábito pode estar internalizado e funcionando espontaneamente. Quando o medo, o pânico e a ansiedade quiserem fazer morada, o primeiro passo é entender que essa sensação não é verdadeira e que apenas as suas emoções estão um pouco desorganizadas. Respire fundo, concentre-se, tente lembrar das coisas que você estava pensando, assistindo, lendo ou ouvindo que serviram como gatilho para essas sensações, para entender qual é a sua causa. Depois, se esforce para pensar nas coisas que te fazem bem e que te trazem paz e sensação de tranquilidade. Por exemplo, conversar com alguém especial por telefone ou videochamada, falando sobre seus sentimentos, inclusive desabafando suas angústias sem se sentir julgado, ou ler aquele livro ou site que te trazem esperança e boas sensações, ouvir uma música calma ou até tomar um chá. Aos poucos você conseguirá voltar ao seu eixo.
Dica 3. Descubra os gatilhos e afaste-se deles. Geralmente, a sensação de medo, pânico ou ansiedade não dura por muito tempo. Em média, essas crises duram alguns minutos e, em alguns casos, algumas horas, mas é o suficiente para desestabilizar qualquer pessoa e também quem está à volta. Nesse momento, é importante identificar, conforme foi pontuado na dica anterior, quais são os gatilhos que trazem essa sensação de alerta. São as notícias do jornal? São as notícias compartilhadas pelo WhatsApp? São as pessoas que estão à sua volta, que só falam sobre doenças e situações que geram todas essas inseguranças? Identifique o que gera crise de pânico ou ansiedade e afaste-se desses gatilhos, pelo menos por enquanto, até que você se sinta seguro novamente para lidar com isso. Pare de ler as notícias e assistir aos jornais por tempo integral. Ter informação é fundamental, mas escolha um momento do dia que você esteja mais tranquilo para ler ou assistir a uma notícia, sempre por meio de comunicação de confiança. Não compartilhe e também não acompanhe as notícias enviadas por WhatsApp. Muitas delas não são verdadeiras. E o WhatsApp não precisa ser o meio para a disseminação das notícias. Os jornais qualificados já estão fazendo esse trabalho e lembre-se que você tirará um momento do seu dia para acompanhar isso. Como estamos vivendo um momento de isolamento, evite o contato virtual com aquelas pessoas que te colocam para baixo. Nesse momento, você precisa estar bem. E se essas pessoas conviverem com você, coloque o seu limite e defina um espaço onde você encontrará a paz que tanto precisa. Não faça isso de forma agressiva. Apenas se retire de cena para se resguardar. Dica 4. Respire fundo quanto às questões financeiras. Lembre-se, como na primeira dica, que a única coisa que conseguimos controlar é o momento presente. É claro que as preocupações financeiras surgirão, afinal as contas continuam chegando e algumas pessoas estão até perdendo seus empregos. O que é possível fazer nesse momento para aquelas pessoas que não possuem um fundo de reserva é fazer acordos com seus chefes, conversar, falar abertamente sobre os seus medos em relação ao futuro profissional e financeiro, ou seja, pedir ajuda e juntos encontrar formas de lidar com isso, que fique confortável para ambos. Não foque somente no problema. Pense em alternativas, peça opiniões de pessoas de confiança. Apenas não guarde todo esse medo e essa insegurança para você. Quando estamos dentro de uma situação delicada, é muito mais difícil enxergarmos uma saída. Compartilhar esses sentimentos com alguém de confiança pode ser uma solução simples, mas muito eficaz, que pode tirar um peso enorme das suas costas. Muitas vezes, só de nós mesmos nos ouvirmos falar, já conseguimos desatar alguns nós que estão impedindo as nossas ideias de fluírem. Dica 5. Converse com um psicólogo. Todas as dicas até aqui são realmente eficientes e trazem resultados expressivos. No entanto, existem pessoas que simplesmente não conseguem colocá-las em prática. E está tudo bem. Para esses casos, a dica mais importante é buscar o auxílio de um psicólogo. Muitos deles, por conta de todas essas mudanças, continuam atendendo de forma online, o que também torna-se um facilitador com relação à sua rotina, pois ganha-se muito tempo nesse formato. Os psicólogos são profissionais preparados e capacitados para ajudar pessoas a enfrentarem momentos difíceis, de angústias, dúvidas e aflições. Uma consulta com um profissional sério e qualificado fará toda a diferença para enfrentar esse delicado momento, trazendo esperança e fortalecendo o seu autocontrole e autonomia para viver essa fase, além de fazer dos seus dias melhores e mais tranquilos. Você não está sozinho. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo.